sabe o que o teu povo precisa. O Senhor sabe da grande necessidade dele. Ó meu Pai, para que o nome do Senhor seja santificado neles. Então o Senhor tem que agir, falar, orientar. O Senhor tem que dirigir, guiar, para que nós não venhamos falar bobagens e perder tempo com historinhas. Eu te peço então, meu Pai, venha me ajudar o teu povo. Pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Bom dia. Graças a Deus. Então, presta atenção. Você que veio definido a receber o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Você não precisa merecer, você não precisa pertencer à igreja, você não precisa ser uma pessoa perfeita, nada disso. Você só precisa de uma coisa, e todos podem: crer. Só crer. Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. Amém? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Então, se você veio disposto a receber o Espírito Santo, você tem o direito de recebê-lo aqui e agora. Mas você tem que crer. E crer não é sentir. Crer não é uma sensação, uma emoção. Crer é uma decisão. Você se lembra quando você se casou ou se juntou com outra pessoa? Você se lembra quando você tomou uma decisão na sua vida mais importante? Você creu. Crer é você tomar uma decisão. Por exemplo, quando eu me casei, foi uma decisão. Eu criei na Esther. E graças a Deus ela creu em mim. Então, há uma crença, uma atitude, que não depende de sentimento, depende de decisão. Eu quero, eu creio, eu preciso, eu necessito. Então, se você é essa pessoa que tem fé, agora, crê, eu creio, independentemente se você merece ou não. Graças a Deus que nenhum de nós merece coisa nenhuma de Deus. Graças a Deus. Porque é pela misericórdia dele que nós alcançamos as suas graças, as suas bênçãos. Amém? Então você pode vir aqui na frente, você que quer receber o Espírito Santo. Receber o batismo com o Espírito Santo. As demais pessoas podem sentar, por favor. Olha para mim, por favor. Você não tem que merecer, você tem que crer, só isso. Amém? Só isso. Quanto que paga para isso? Nada. Todos podem crer. É ou não é? O pobre, o rico, o médio, o miserável, o infeliz, o pecador, todos podem crer. Todos. Agora, é uma decisão pessoal. Você quer receber o Espírito Santo? Deixa eu falar para você em termos bem simples, para que você não esqueça. Quando a gente casa, depois de empenhar a palavra no altar, o casal vai para onde? Vai para onde? O que acontece na lua de mel? O que acontece na lua de mel? É isso mesmo. O homem adentra na mulher, não é isso? Sim ou não? Está certo ou está errado? Você precisa saber que é isso que acontece
quando você se entrega para Jesus. O Espírito dele entra dentro de você. O relacionamento conjugal nada mais é do que uma aliança que Deus criou. Amém? O ato conjugal é santíssimo, é puríssimo. Quem criou foi Deus. Ele fez a porca e fez o parafuso. Não é isso? Não foi isso? Não foi ele que fez? Pois é. Quando uma pessoa entrega a vida dele, ou a vida dela, para outra pessoa, então está provando que ama, está provando que crê na outra pessoa. Então, como é que fica caracterizado, firmado aquela aliança? Com sangue. Com sangue. Obviamente que hoje em dia isso já nem existe, mas eu penso que é assim que começou. Quando ele adentra a sua esposa, então corre sangue, não é? Sim ou não? Quando ela é virgem, claro. Esse sangue é o que marca, que registra, que fica evidente aquele casamento, aquela união, aquela aliança, o matrimônio que Deus criou. Foi Deus que criou. Foi Deus que criou. Deus é quem criou. É claro que o diabo bagunçou tudo, mas a origem é essa. E quando Deus fez aliança com Abraão, quando Deus empenhou a palavra dele, Deus mandou que Abraão pegasse os animais, certos animais, e partisse-os ao meio. Partindo os animais ao meio, obviamente vai correr o quê? Sangue. E Deus passou por meio de um fogareiro, o fogo passou entre as partes daqueles animais, querendo dizer para Abraão: Abraão, presta atenção, se eu não cumprir a minha palavra para com você, você vai ter o direito de fazer comigo o que foi feito com esses animais. Essa é a ideia sagrada, verdadeira, do que é o casamento, do que é crer, uma aliança com Deus. E é claro, é óbvio que Deus sempre cumpriu a palavra dele, porque assim era antigamente as alianças. Assim eram as alianças. Era uma aliança. Por exemplo, Isaac, filho de Abraão, ele não namorou a Rebeca. Não houve namoro. Ele nem conhecia. Mas o pai dele, Abraão, mandou o seu servo mais fiel buscar uma noiva para ele, lá na casa entre a sua parentela. Tinha que ser da parentela. E ele trouxe a jovem, virgem, pura, puríssima. E quando eles se encontraram, pronto, houve o casamento. Já foram direto para a lua de mel. E ali nasceu depois os filhos dele, os netos de Abraão. Mas teve que correr sangue por causa de um voto. Não houve namoro, noivado, nada disso.
Ela veio já preparada para se casar. Jesus veio ao mundo para dar o seu sangue por você, por mim, por cada um de nós. Ou melhor, dar o seu sangue por aqueles que nele creem. Quem não crê, paciência. Ele deu o sangue dele. Então, se você crê em Jesus como o único Senhor e Deus na sua vida, então Deus vai entrar dentro de você, o Espírito Santo vai entrar dentro de você e vai ficar morando dentro de você. Amém. 24 horas por dia. Você já pensou? Você já imaginou? Só um pouquinho, pensa comigo, só pensar. Imaginou o próprio Deus Criador dentro de você? É muito grande, é muito grande, é infinitamente grande. Mas é isso que Deus quer fazer com você. Quantas besteiras nós fazemos na vida, é ou não é? Sim ou não? Sim. Quantas decisões erradas nós tomamos na vida, sim ou não? Por quê? Porque falta uma direção, falta uma inspiração, falta um guia para dizer: não, isso está errado. É isso que o Espírito Santo vem fazer. Ele quer fazer isso com você. Não importa se você errou toda a sua vida até aqui, mas a partir do momento em que você crê nele, Jesus lhe dá o Espírito Santo para entrar dentro de você e vai correr sangue de você. Amém. Vai sair sangue de você. Qual é o sangue? O sangue da dor, do sacrifício que você vai ter que enfrentar por causa da sua fé em Jesus. Isso é um sacrifício. Essa é a dor que a gente sente. Ser maltratado, ser considerado vigarista, enganador, mentiroso, patife. Por quê? Porque entregamos a nossa vida para Jesus. Então, você, quando entrega a sua vida para Ele, você pode ter certeza, os seus primeiros inimigos vão nascer dentro da sua própria casa, que vão começar a perseguir você. Mas, se você for firme nesse casamento com Ele, você pode ter certeza, Ele vai honrá-la, vai honrá-lo. Amém? Deus falou para um sacerdote: aquele que me honra, eu honrarei, e o que me despreza, será desprezado. Se você honra a Deus com a sua vida, crendo nele, que é só você tem a ganhar. Só você tem a ganhar. Se você o faz, então pode ter certeza, Ele vai honrar você. Você vai ser humilhado pelos outros, criticado, censurado, mas não faz mal não. Ele vai honrar você. Amém. E na presença de todos. Amém? Amém. Entendeu? É isso que significa crer no Senhor Jesus. Crer não é simplesmente: eu aceito Jesus como Salvador. Aceitar, todo mundo aceita, é ou não é? Até condução de graça, a pessoa errada pega, é ou não é? Ou injeção na testa, é ou não é? De graça. Crer é você assumir essa postura. Você crê? Pensa bem, bispo, eu creio, eu estou consciente e eu creio. Então, se você está consciente e crê, coloca as suas duas mãos no seu coração, como se estivesse dando as mãos ao Senhor Jesus, dando o seu coração para Ele. E feche os seus olhos. E pense.
e raciocine. Toda a sua vida foi sofrimento e dor. Toda a sua vida tem sido sofrimento e dor, decepção, frustração. Assim tem sido a sua vida. Jesus aceita você como uma noiva pura, puríssima, virgem, santa. Porque o sangue dele lava você. Lava você agora. Lava você agora. Em nome do Senhor Jesus. Não diga nada, por favor. Eu quero que você pense, que você raciocine. É a sua vida, não é a sua família, é a sua vida, é você que está dando a sua vida para Ele. Então, em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, sem emoção, sem sentimento, mas agora aqui, venha sobre essa pessoa, meu Pai, e manifesta a tua misericórdia. Desça sobre ela, entra nela, adentra nesse corpo franzino, doente, enfermo, ou novo ou velho, não importa a idade, sujo ou limpo, pobre, miserável, infeliz ou rico, você entregou. Receba agora também a entrega de Jesus por você. Receba o Espírito Santo agora, amiga e amigo. O Espírito de Deus toma posse de você, porque você creu no Filho dele. Você crê, você creu. Então receba agora, em o nome do Senhor Jesus. E de dentro de você, o Espírito Santo vai te ajudar agora a fazer a oração que agrada a Deus. O Espírito Santo dirige você agora, te dá as palavras para você falar com o Filho dele que está aí a ouvir a sua voz. O Espírito Santo está aí para dar a direção para você falar com o Filho dele. Fale com o Filho dele aí agora. Ele está aí junto de si. Jesus disse: onde estiverem 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu estarei no meio delas. Então receba aí agora. Fale com Deus o que você quiser falar. Seja sincera, sincero, honesto, verdadeiro, transparente, porque Ele conhece você. Mesmo assim, Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer ouvir a expressão da sua fé. Faça isso aí em nome do Senhor Jesus. Por favor, falo de você também que está em casa nos assistindo, num hospital, num presídio, numa clínica, talvez na rua, talvez debaixo de um viaduto, talvez na boleia de um caminhão, não importa. Onde quer que você esteja agora, receba o Espírito do Deus Altíssimo, que te aceita como sua esposa. Aleluia, aleluia, aleluia. Isso, fale com Deus. Não pare não. Fique em espírito de oração e receba. Em nome do Senhor Jesus. Se você quiser orar comigo, se você quiser concordar comigo, então diga: Senhor Jesus, eu tenho certeza
que o Senhor está a me ouvir. Então eu peço, faça do meu ser, do meu coração, a morada do Senhor, o Espírito Santo, porque eu me entrego. Espírito, alma e corpo. O que é meu eu posso te dar. A minha vida eu te entrego. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aí onde você está, em silêncio, receba a paz. A paz do próprio Espírito Santo. Ele enche você de paz. Por quê? Porque você foi perdoada, perdoado. Você foi aceita, aceito. E por causa disso, os seus pecados já foram apagados. Literalmente, não sei o que você fez, se você tem culpa no cartório, então você vai pagar o cartório depois, o que tem que pagar. Mas para Deus você está perdoado, você não tem mais nada. Você está limpa, limpo. Não importa se você foi uma prostituta, se você tem vivido uma vida errada, você sabe disso, não importa, seja como for, você seja homossexual, lésbica, seja lá o que você for, Jesus perdoa você agora, Ele aceita você do jeito que você está, e por isso, você tem paz agora, Ele te dá a paz agora, agora receba essa paz que você nunca sentiu na sua vida, nunca sentiu essa sensação gloriosa da presença de Deus, que é a paz. E com a paz vem a alegria. Receba a alegria agora, aí onde você está. Em nome do Senhor Jesus. Do que adianta? Eu gostaria que não cantasse mais essa canção dizendo só tua presença é o que me basta. Não faça isso, não. O original com certeza é palavra, falar da palavra, porque eu não estou sentindo a presença de Jesus. No entanto, a presença dele é constante na minha vida. Mas a palavra dele eu tenho aqui diante dos meus olhos, está aqui escrito. E a palavra dele me dá poder, me dá autoridade, me dá audácia para chegar e dizer: Senhor, está aqui escrito. Isso foi o Senhor quem falou ou foi o homem que inventou? Como é que eu vou saber que isso aqui é verdadeiro? Quando isso se cumprir na minha vida. Amém. Entendeu? Sim ou não? Uma coisa é você trabalhar com sensações, emoções. Outra coisa é você trabalhar com a palavra. Está aqui escrito. Num dos dias difíceis para mim, talvez um dos mais difíceis, quando nós descemos no fundo do poço, na base da humilhação, da vergonha, da dor. E naquele dia, naquele momento, eu chamei a Esther: vamos dobrar os joelhos. E na cama, ela ficou de um lado, eu fiquei do outro, demos as mãos, aí peguei a Bíblia, e eu disse: Senhor, está aqui escrito, isso aqui está escrito, o Senhor prometeu, e se foi o Senhor que prometeu mesmo, eu quero ver isso na minha vida, porque eu tenho ouvido os pastores pregando, falando, etc., mas eu nunca vi isso aqui acontecer na vida de ninguém. Nunca vi. Agora, nesse momento,
eu estou aqui humilhado, envergonhado, desgraçado, quase que eu falei isso. Mas eu quero ver isso acontecer na minha vida. Você sabe que eles dizem que eu sou meio autista. Não, você está rindo? Graças a Deus que eu sou. Se eu for inteiro, não importa. Sabe por quê? O autista tem uma característica. Ele confia na palavra. Ele confia na palavra. Se você fala uma coisa para o autista, se você não cumprir, ele vai te dar problema. Quem tem filho autista sabe que é isso. É ou não é? Pois eu sou um pouco autista mesmo. Porque quando aconteceu num momento difícil, eu abri a Bíblia e falei, o Senhor falou isso aqui. Da outra feita, eu fiz a mesma coisa e aconteceu. No dia seguinte, quando eu falei, era uma quinta-feira à noite. Na sexta-feira, Deus estava me respondendo. Ele começou a obra na minha vida. Da outra feita, eu também fiz a mesma coisa. Eu falei, Senhor, está aqui escrito. O Senhor disse, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Eu disse, então, eu quero ver isso aqui na minha vida. Eu não queria nem saber se era a vontade de Deus. Eu não queria, porque era a minha vontade. E Deus me deu. Deus ouviu e me mostrou que Ele cumpre a palavra dEle. Aí depois, mais na frente, eu vi que eu tinha pedido uma coisa que não era da vontade dEle. E agora para sair disso? Porque a coisa estava ficando feia. Então eu falei, Senhor, o Senhor disse a mesma promessa, tudo quanto, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Senhor, primeira vez eu pedi aquilo, agora eu peço que tire. Volte atrás, desfaça tudo. E Ele fez. Amém, pessoal? Quando você faz um pacto com o Senhor Jesus, Ele é obrigado a cumprir a palavra dEle para com você. Mas Ele também cobra que você cumpra a palavra para com Ele. Da mesma forma como você cobra dEle, você tem o direito de cobrar, Ele também cobra de você. É palavra por palavra. Olha que maravilha. E eu me livrei de uma enrascada desgraçada. Graças a Deus. Aleluia. Não vou entrar em detalhe porque sabe como é que é. O fato é que você, quando recebe o Espírito Santo, o Espírito Santo guia a sua mente, dirige os seus pensamentos. Pode ninguém acreditar em você. Você pode ser a pessoa mais miserável da face da terra, mas se você tem um pacto com Ele, você será mais abençoado, ou tão abençoado como qualquer outro que seja, que tenha um pacto com Ele. Amém, pessoal? É só você crer na palavra de Deus, só isso. Então, ao invés de cantar só tua presença é o que me basta, eu não quero não, nada disso, eu quero a palavra, está aqui escrito. Eu quero cobrar, eu vejo a palavra, é ou não é? Você não vê a palavra? Sim ou não? Por exemplo, na semana Santa, na sexta-feira santa,
Você que pretende ir lá no estádio, Itaquerão, não sei mais o que, Manuelzão, não sei, é um estádio aí, os 2 estádios estarão pela manhã e à tarde, abertos. Você que pretende ir lá, não vá na emoção das outras pessoas que vão como se estivesse indo para um carnaval, ou estivesse indo para um show. Não, vai com a promessa de Deus na mão. Amém, pessoal? Se você não quiser levar a Bíblia, copia o texto, esse texto que diz assim, Jesus falou em Mateus capítulo 18 e 18 e 20 até o 20 diz assim: em verdade, Jesus quem falou isso, em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu. Quando você tem um pacto com Deus, o que você ligar na terra será ligado no céu. Quando você tem um pacto com Deus, o que você desligar na terra vai ser desligado no céu. Você crê nisso? Sim ou não? Então pegue esse versículo, escreva num papel e leve esse papel lá. Porque lá nós vamos fazer um pacto com Deus, nós vamos fazer uma prova com Deus, amém? Nós vamos ligar a salvação dos nossos entes queridos e desligar o diabo desgraçado que tem impedido a pessoa de enxergar a palavra de Deus, de ouvir a voz de Deus. Nós vamos desligar esse desgraçado, esse espírito, seja lá por causa da bruxaria, da feitiçaria, da magia, maldição. Alguém jogou maldição, nós vamos desligar essa maldição da sua vida. Nós vamos sair de lá livres e vamos ver os nossos entes queridos também sendo livres. Amém, pessoal? Você está entendendo? Sim ou não? Todos nós temos familiares, e todos nós temos familiares que estão perdidos. É ou não é? Sim ou não? Sim ou não? Nós temos. Esther e eu temos familiares que estão perdidos. Os bispos, os pastores, os obreiros, pessoas de Deus têm familiares perdidos. Então nós todos vamos numa só fé. Nós sabemos o que você sente por causa de um seu ente querido que está nas drogas, que está nos vícios, que está perdido por aí. Nós sabemos o que é ter um ente querido na mão do diabo, ou não sabemos? Duvido que haja alguém aqui que diga: eu não tenho, bispo. Duvido. Você tem. Então nós vamos para o estádio no dia 3 de abril, nessa concentração de fé, com propósito. Mas por favor, não vá para receber o azeite ungido, o óleo ungido, não. Não vá para isso não. Você vai receber. Todos vão receber graciosamente. Mas nós vamos lá com a palavra de Deus. Porque você vai levantar a palavra de Deus conosco e vai clamar: olha, está aqui escrito. Foi o Senhor que falou ou não foi? Se foi o Senhor quem falou, então isso tem que acontecer na minha vida agora. Amém, pessoal? Você tem fé para isso? Você tem coragem para fazer isso? Você tem coragem para fazer um desafio desse? Você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Amém, pessoal? Ou é ou não é? Não é a palavra de Deus que traz para a gente orientação, direção, para que nós venhamos agir de acordo com a vontade de Deus? É ou não é?
Então vamos provar essa palavra. Prova a palavra de Deus. Agora, é claro, quando a pessoa não crê, ela não faz. Porque lá, Jesus disse assim, olha que bacana. Vamos colocar os versículos 18, 19 e 20. Jesus disse: em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, o que vai acontecer? Isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Aleluia. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Quando a Igreja Universal começou há 50 anos atrás, eram 2 pessoas ou 3, e mais um menino, um garoto inexperiente, não sabia nem o que pregar. Eu não sabia nem o que pregar. Eu não tinha tanta familiaridade com a palavra de Deus, mas eu guardei esse texto. Eu tinha guardado esse texto comigo. E como tinham só 2 pessoas ou 3, eu usei, Jesus falou. Eu desci até elas, eu fui até as pessoas. A igreja era uma antiga funerária. Eu cheguei para elas e disse-lhes: olha, aqui, Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu estarei no meio delas. Olha, eu dei a mão para ela. Você crê que Jesus está aqui? Ela disse: creio. Então o que você está precisando? Eu estou precisando, eu estou doente com isso, estou com isso, estou com aquilo. Então, se Jesus disse que estaria aqui, Ele vai ter que curar você aqui agora. Ele não está aqui só para ver a cara da gente. Ele está aqui por alguma razão, para atender a necessidade. Sim ou não, pessoal? E é essa fé que você tem que levar lá para o estádio. Amém, pessoal? Vai nessa fé, vai nesse propósito. Por isso que é bom você pegar o texto, escrever e levar. Ou então leva a sua Bíblia. Mas faça isso, porque você vai focado na palavra de Deus, não numa emoção, não num sentimento, mas na promessa de Deus. É uma promessa. Sim ou não? Presta atenção. Deus não é homem para que minta. Ele não é homem. Ele não é como nós, tratantes. Fala uma coisa hoje, amanhã fala outra coisa. Sim ou não? Sim ou não? Você casa com a pessoa, se empenha, faz promessas para ela, e depois passa um tempo, você esquece e não cumpre a sua palavra. Deus não é assim. O que Ele fala, Ele cumpre. Ele tem que cumprir, porque Ele não é mentiroso, não é tratante, Ele não é homem. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês em outras palavras? Apoie a sua mente, a sua cabeça, sua inteligência, seu intelecto. Apoie-se nessa palavra, a palavra de Deus. Não apoie a sua inteligência na palavra das outras pessoas. Sim ou não? Porque quando a gente apoia a vida na palavra de uma pessoa, se aquela pessoa falhar, a gente está perdido. Sim ou não? Ou não é? É ou não é, pessoal? Isso se chama fé. A fé
pura e simples, porque você apoia a sua vida na palavra de Deus. Mas cadê esse Deus? Eu não vejo, não toco, não sinto, mas eu sei que Ele falou. E se eu não sei se foi Ele que falou, então eu vou fazer uma prova. Está aqui escrito, ó, Senhor, o Senhor falou isso, eu quero ver na minha vida. Faça isso. Não é pecado não, pessoal. Pode fazer por minha conta. Você vai arrebentar. Ah, vai. Tem que arrebentar. Porque Deus é grande. E Ele não faz nada insignificante. Ele só faz coisa grande. E quanto maior é o seu problema, maior é a grandeza de Deus. É ou não é? É muito grande, é muito glorioso. Quanto mais profunda é a sua cova, o poço que você se encontra, quando a mão se estende para você, é a maior glória para Ele. É ou não é, pessoal? Graças a Deus. Deus quer fazer isso na sua vida. Ele quer engrandecer você. Amém? Amém. Ele é o nosso marido, digamos assim. Amém, pessoal? Amém? Vai arrebentar. Tem que arrebentar. Por quê? Porque Ele falou. Não é minha voz, não é minha palavra, não. É a palavra dele. Tem que acontecer. E por que não acontece na vida de muitas pessoas? Porque as pessoas não creem. Creem na palavra do pastor, do bispo, da igreja, da religião, mas não creem na palavra de Deus. Então, ele só cumpre a palavra dele. Ele não pode cumprir a sua palavra. Ele vai cumprir a dele. A dele você pode contar. E quando você confia nessa palavra, então acontece na sua vida. Se ela não confia, não acontece nada. Só acontece na vida de quem entrega. Entendeu? Entendeu agora? Entendeu a química do casamento? Entendeu a química do que significa o relacionamento conjugal? Você entendeu? A santidade, a pureza, a grandeza. Deus é grande, meu caro. E tão grande que Ele é, Ele desce e faz morada dentro da gente que é mísero homem, né? É ou não é? Sim ou não? Graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de fazer uma oração para as pessoas que chegaram atrasadas, ou que estão assim, meio lá, meio cá. Você creu, mas não creu muito. Mas você, agora eu entendi. O Espírito Santo revelou para você, e você entendeu o propósito dele para a sua vida, e você quer entregar a sua vida para ele. Então você que quer fazer isso agora, que ainda não fez, pode vir aqui na frente. Nós vamos orar para você em nome do Senhor Jesus. Pai, mais noivas para o Senhor aqui agora. Essas noivas vieram, meu Senhor, impregnadas da Tua palavra, da Tua voz. Elas vieram no altar para se entregar para Ti, para que viesse ser a Tua igreja, a Tua noiva, a Tua esposa pura. Então, meu Senhor, adentra ou entra em cada uma delas aqui agora, e faça cumprir esta palavra aqui mesmo, agora, meu Pai. E haja paz, e haja a alegria do Espírito Santo dentro delas. Eu te peço, meu Senhor, juntamente com este povo, todos nós cremos na Tua palavra. Meu Senhor, nós não merecemos nada, ninguém aqui merece nada, mas quando nós cremos em Ti, o Senhor é obrigado a cumprir aquilo que o Senhor prometeu. Cumpra-se agora na vida dessa pessoa. Fale com Deus, você que está aqui na frente. Fale com Deus, fale forte. Abra sua boca, abra sua boca e fala. A Bíblia fala: abre a tua boca e eu te encharei. O Espírito Santo enche a sua boca.
daquilo que você está necessitado, e Ele atende o seu clamor em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso, fale forte, pessoal. Olha, pessoal, preste atenção. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sou o que sou, seja o que você é. Amém? Porque de repente você fica tímido de falar com Deus. Essa timidez mostra que você é fraco. Você tem que ser ousado. Você vai perder alguma coisa? Você vai perder alguma coisa? Você vai ficar envergonhado? Vai ficar tímido? O que você quer? Você entra. Se você tem dinheiro, você entra no shopping, você compra o que você quiser, é ou não é? Ó, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. É ou não é? Pois bem, o shopping está aí com tudo que você precisa, que Deus oferece para você. É só você pedir. É isso mesmo. É só pedir. Abra tua boca e fala. Não tenha vergonha não. Ninguém está interessado em ouvir o seu pedido não. Fale você por si próprio, em nome de Jesus. Porque eu não sei o que você está a passar. Eu não sei o que você está passando. Eu sei? Não sei. Mas você sabe. Então Deus quer ouvir a sua voz. É você que está com dor? Aonde você está com dor? Fala para Ele. Amém, pessoal? Sim ou não? Quando eu sinto dor, meu Deus, está aqui, ó. Está ruim. Eu falo. Fale você também. Ou você tem vergonha de falar com Deus? Então vou ensinar você uma coisa. Segredo. Fecha os olhos. Você não vai ver ninguém. Sim ou não? Com os olhos fechados você vê alguém? Então você pode falar à vontade. Fala à vontade com Deus aí. Todo mundo, agora mesmo, fale com Deus em nome do Senhor Jesus. Isso, feche os seus olhos. Abra sua boca agora e fale. Você está diante do trono dele e ele está te ouvindo. Então agora é só falar. Fale o que está dentro de você. Fale aí onde está a sua dor, a sua necessidade. Fale com ele aí agora. Em nome do Senhor Jesus. Ó meu Pai, Senhor Deus e Criador dos céus e da terra, eis aqui o teu povo, meu Senhor. Eis aqui essa pessoa que talvez não saiba se expressar, não saiba falar. A verdade é que nenhum de nós, meu Pai, sabe orar como convém, mas o Senhor sabe o que está dentro do nosso coração. O Senhor vê a sinceridade. O Senhor não procura eloquência, o Senhor não procura palavras bonitas, o Senhor procura verdade, sinceridade, fé, confiança. Então, meu Senhor, ouve agora essa pessoa, ouve o clamor, ouve o grito do teu povo por ajuda, por socorro, meu Pai, e estende a tua mão agora e socorre esta pessoa, tirando a sua dor, tirando a sua tristeza, o seu fardo, tirando a sua angústia, meu Pai. Esta pessoa que entrou aqui angustiada, carregada de problemas, de dores, esta pessoa entrou aqui sem saber o que fazer. Meu Pai, agora age dentro dela, faz algo forte, faz algo grande acontecer dentro dessa vida, ao passo que ela te clama, ao passo que ela emite a sua voz. Meu Senhor, responde agora. E mesmo essa pessoa que não pode orar, que nem sabe como orar, nós oramos por ela, e que o Senhor entre agora dentro dela, Senhor, e arranque todo bloqueio, arranque o que faz essa pessoa travar. Ela trava na hora da oração, o mal que trava a língua dela, o mal que trava a boca dela, que trava os pensamentos dela, ele que saia agora da vida desta pessoa e ela seja livre. Caiam por terra as correntes do mal, caia por terra agora o bloqueio na mente, o mal-estar, os maus pensamentos,
os pensamentos de derrota, os pensamentos de fracasso, caiam por terra agora. Os pensamentos de desistir, de que não tem jeito, meu Pai, caiam por terra agora. Todos os maus pensamentos, todas as palavras do inferno que essa pessoa absorveu, sejam agora sopradas para bem longe e ela seja uma nova criatura, em nome de Jesus. Diga: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu estou aqui e eu creio na Tua palavra e o que o Senhor diz sobre a minha vida. Eu creio, eu recebo a Tua bênção, eu recebo a Tua promessa, e a partir de agora começa para mim uma nova história, um novo capítulo na minha vida, que vai Te louvar, vai mostrar para todo mundo que me conhece que o Senhor é Deus, o Senhor é vivo na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Não diga nada agora, receba a resposta dele, receba o alívio que ele prometeu. Ele disse: vinde a mim os cansados e eu os aliviarei. Então seja livre agora, seja aliviado, e a paz de Deus vem sobre você. A paz de Deus toma o seu ser agora. Obrigado, Senhor Jesus. Eu tenho certeza que o Senhor já está aqui, abençoando, guardando, livrando, fazendo tudo novo, meu Pai. Tudo novo. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Agradeça a Ele aí agora. Se você crê que Ele te respondeu, agradeça e receba aí a palavra, a promessa de Deus na sua vida. Aleluia. Aleluia. Isso. Glorifique a Ele. Glorifique ao Senhor Jesus aí na sua vida. Aleluia. Que o Espírito Santo venha agora, meu Pai, fazer desta pessoa uma nova criatura. Isso. Isso. Agradeça a Ele, receba a paz, receba a presença do Altíssimo, em nome de Jesus. Meu Pai querido e amado, nós entregamos o Teu povo nas Tuas sagradas mãos. Confiamos que o Senhor já atendeu e já respondeu a nossa oração. Você que está aqui à frente, pode voltar para o seu lugar, cantando com toda a sua fé. Tudo é perda se a palavra. No início, no princípio, era a palavra, o verbo, a palavra. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Quer dizer, Jesus é a palavra. Quando você leva a palavra com você, a palavra de Deus, você está levando Jesus com você. Amém? Então, sua cabeça focada na palavra, porque são muitas vozes, são muitas palavras neste mundo, são palavras de todos os cantos, é notícia, é mensagem no celular o tempo todo, notificação, música, publicidade. A quem ouvir? A quem ouvir? O seu médico ou a palavra de Deus? O seu advogado ou a palavra de Deus? Os seus parentes falando bobagens, reclamando com você, falando mal, atacando você, ou a palavra de Deus? Você tem uma escolha. Nós todos temos sempre uma escolha a fazer. E quem escolhe a palavra, escolhe a boa parte. Amém? Como Maria, a irmã de Marta, Jesus falou, ela escolheu a boa parte, Marta. E nós temos que escolher a boa parte. A boa parte é ouvir a palavra de Deus. Amém? Daqui a pouquinho nós vamos dar mais direções a você sobre como você pode fazer o melhor, uma
oportunidade marcante de transformação para a sua vida e para a sua família no dia 3 de abril. Pode sentar, por favor. Graças a Deus. Nós vamos agora orar por todos que hoje vão apresentar a sua oferta, a sua ajuda pela conclusão da Catedral do Amapá. Domingo passado nós mostramos para vocês as imagens da primeira fase da catedral, que já está de pé. A estrutura já foi levantada, as colunas, as paredes, o estacionamento, tudo já está aí a imagem. Agora nós temos a segunda fase. A segunda fase. E pela fé nós vamos inaugurar essa catedral lá no Amapá, ainda este ano, em dezembro. Vamos orar que tudo dê certo. Nós falamos com a empresa essa semana e falamos, nós queremos inaugurar ainda esse ano. E eles vão fazer o máximo para fazer isso acontecer. Obviamente nós precisamos honrar esse compromisso, que o povo do Amapá sozinho, a igreja lá do Amapá, não tem condições de custear aquela catedral sozinho. Mas quando nós construímos o Templo de Salomão, e o povo aqui da Catedral do Brás não podia sozinho construir o Templo de Salomão, o Brasil inteiro ajudou. O Amapá também ajudou. Amém, pessoal? Então, chegou a hora de nós devolvermos aquilo que eles fizeram por nós. E eles que nem tinham, até hoje não tem lá uma catedral própria, uma igreja alugada. Depois de 30 anos a igreja lá no estado. Mas graças a Deus chegou a vez deles e nós vamos fazer parte disso. Amém? Então, antes de você vir à frente, curve a sua cabeça, feche os seus olhos, por favor. Deixe-me fazer uma oração. Meu Pai e meu Rei, o Senhor sabe que quando a gente ergue uma igreja, meu Pai, não é um prédio apenas, não é um prédio qualquer. É uma maternidade espiritual. É um pronto-socorro, meu Deus. Ali as pessoas vão chegar. Aquela igreja não vai ficar ali, as moscas, aberta somente uma ou duas vezes na semana, não. Aquela igreja vai ficar aberta todos os dias, 7 dias na semana, até o Senhor voltar. O Senhor sabe que aquele lugar vai ser um pronto-socorro espiritual. O Senhor sabe, meu Pai, que ali pessoas vão chegar quebradas, viciadas, doentes, perdidas, e vão ouvir a palavra e vão ser salvas e transformadas. Então, meu Pai, é um trabalho para Ti, é uma obra maior do que tijolos, do que cimento, é uma obra de reconstrução de vidas. Então, meu Pai, todas as mãos aqui hoje que vão ajudar, todas as pessoas que vão estender as mãos para ajudar os nossos irmãos lá do Amapá, meu Pai, essa pessoa talvez, certamente nem conhece, não tem nem ninguém lá que ela conheça, mas ela dá pela fé. Então, meu Pai, o que ela vai dar para ajudar a outros, o Senhor faça retornar para ela. Ela venha receber muito mais e não venha faltar nessas mãos que vão se estender para honrar a Tua obra. Abençoe os dizimistas, abençoe os ofertantes, os que hoje estão cumprindo seus votos aqui neste altar, meu Pai, que todas as pessoas sejam prósperas em nome de Jesus. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Pode trazer a sua oferta ou aqui na frente ou aí mais próximo a você. Se você quiser doar por cartão, tem aqui. Se você já fez pelo aplicativo, coloque as mãos no altar. Quem quiser adquirir a Folha Universal, edição especial essa semana falando da família ao pé da cruz, uma capa especial. Se você puder acrescentar R$4 à sua doação para custear todo o custo da Folha Universal, por favor, venha aqui à frente e apresente a sua oferta. Na construção dessa catedral, você pega o envelope aí à sua frente, você traz domingo que vem, ou você pode depois no próprio aplicativo da igreja fazer a doação lá direto pelo Pix, enfim, as formas que você quiser. O aplicativo da igreja te dá essa condição bem fácil de fazer isso. Amém? Agora, eu queria a sua atenção sobre o dia 3. Quem já tem a credencial? Quem já tem a sua credencial? Muito bem. Se você não tem, eu nem sei, nem perguntei se ainda tem credenciais disponíveis. Como?
para as 17 horas. Nós temos credenciais disponíveis para a reunião das 17 horas lá no Itaquerão. De manhã já não tem mais. Quem pegou para de manhã. Você não pegou a sua credencial ainda? Então você pode pegar para a reunião das 17 horas lá no Itaquerão. Então, depois da reunião, ali na esplanada tem uma tenda, aqui embaixo no -1 tem outro ponto. É só você pedir a algum obreiro, perguntar, eles vão te dirigir para o ponto para você retirar a sua credencial. Se por acaso você pegou a credencial para você, para outras pessoas, e essas pessoas cancelaram, não vão poder ir, estão dando dúvida, então você devolve a credencial para a gente passar para outras pessoas. Por favor, não falte. Se você pegou a credencial, não falte. Se for faltar por alguma razão, devolva, para que a gente passe para outras pessoas. Agora, como você ouviu o bispo falar, nós vamos ao estádio, vamos, digamos assim, entrar em campo com o time da fé contra tudo que tem destruído a família, tudo que tem tentado levar os nossos familiares da presença de Deus. Então nós vamos em cima da palavra, vamos lá clamar pela palavra, não vamos em clima de emoção, mas em clima de fé. A palavra é o que nos apoia. E uma das palavras mais claras na Bíblia sobre a família, sobre a fé para salvar a família, é o que nós vamos ler agora no livro de Atos, capítulo 16, que fala da salvação de uma família inteira, num dia só. E olha só o que diz Atos 16, a partir do 27, nós vamos ler a partir do versículo 27, diz que, você sabe a história, né? Antes de ler, Paulo e Silas, os dois discípulos, o apóstolo Paulo e o seu companheiro Silas, eles tinham sido presos, porque tinham arrancado, expulsado um demônio de uma jovem. A jovem que adivinhava, que dava muito lucro para os seus senhores. Paulo expulsou o demônio dela e os seus donos ficaram revoltados. E então aqueles demônios incitaram os magistrados da cidade para açoitarem Paulo e Silas, baterem neles. Veja só, os magistrados, aqueles que eram supostos a fazer justiça, cometeram uma grande injustiça com os homens de Deus. É assim, passa o tempo, as coisas não mudam. Você espera que os magistrados vão fazer justiça, os juízes vão fazer justiça e acabam cometendo as injustiças. Então, por injustiça, Paulo e Silas foram parar na cadeia, todos ensanguentados, machucados, porque eles tomaram uma surra daquelas em praça pública. E foram presos na cadeia mais segura, de segurança máxima. E como se não bastasse a cadeia de segurança máxima, eles tinham correntes nos seus pés, correntes nas suas mãos e foram atados a um tronco, como se fossem bandidos de alta periculosidade. Então, o que aconteceu? Paulo e Silas, aí está o poder da palavra que o bispo falava há pouco, da concordância, onde duas ou mais pessoas ligarem aqui na terra, será feito pelo Pai que está nos céus. Paulo e Silas, os dois ali na prisão, no meio dos outros presos, ensanguentados, o que eles fizeram? Eles começaram a orar. Começaram a orar e cantar hinos a Deus. Quer dizer, eles não ficaram revoltados, não ficaram com raiva, porque eles tinham tomado uma surra injustamente e estavam presos. Eles não se revoltaram e falavam: poxa, meu Deus, fiz tudo certo. Qual foi o nosso pecado para o Senhor permitir que isso acontecesse? Eles não se voltaram contra Deus. Eles sabiam que aquilo ali era uma guerra espiritual que eles estavam travando.
Eles tinham acabado de expulsar o demônio, libertado uma jovem. E é claro, quando você mexe com o diabo não vai ficar de boa. Tá legal, pode levar os meus, pode levar as minhas almas, que eu não tenho problema com isso não. Não, por uma jovem, o diabo se revoltou e fez o que fez ali com Paulo e Silas. Por quê? Porque o diabo não aceita perder nenhuma alma. E é isso que você tem que ter em mente com respeito à sua família. Entender que é uma guerra espiritual. O que a gente vai fazer no dia 3 é muito mais do que pedir orações, fazer orações a Deus para um familiar deixar de fumar, para um familiar arrumar um emprego, ficar curado. Isso é pouco, pessoal. Isso é o mínimo. O que vai acontecer ali é uma guerra por almas. O diabo não quer que a sua alma e a do seu familiar venha para as mãos de Deus. Ele se revolta, ele cria situações. Inclusive você que está se preparando para ir ao estádio, você deve ficar preparado, porque pode, não estou dizendo que vai, mas se acontecer eu já estou te avisando. Pode acontecer entre hoje e o dia 3 situações na sua vida para tirar a sua atenção, para tirar o seu foco, para você ficar chateado, para você dizer assim, agora eu não vou mais coisa nenhuma, olha só o que aconteceu. Porque o diabo se levanta. Você determina salvar a sua família e o diabo fala, não vai não. Das minhas garras você não vai tirar não. Foi o que o diabo fez ali com Paulo e Silas. Mas o que eles fizeram? Eles recorreram à arma que eles tinham. Mãos e pés acorrentados, presídio de segurança máxima, o carcereiro lá na porta. Mas eles podiam ainda fazer o quê? O que eles podiam fazer? Orar. Você às vezes diz assim, eu não tenho o que fazer, não sei o que fazer, não tem nada a fazer. Você pode orar. Você pode orar, você pode dar graças a Deus, em vez de você ficar murmurando, lamentando, usando a sua boca para colocar ainda mais lenha na fogueira. Você pode usar a sua boca para clamar a Deus, para orar. Porque quando Paulo e Silas oraram, em concordância, ligaram ali na terra, eram só 2, mas estavam juntos. Quando eles oraram, o que é que aconteceu? Quem sabe? O que aconteceu? Um terremoto. Deus mandou um terremoto ali, localizado, com mais precisão do que um míssil de Israel. Foi ali direto na prisão onde eles estavam, sacudiu os alicerces da prisão. E tinha que ser realmente mandado por Deus, porque tinha que abrir as portas, tinha que quebrar as correntes, mas não podia cair o telhado na cabeça deles. Amém, pessoal? Quer dizer, tinha que ser uma coisa muito divina, sim ou não? E foi divina, porque o terremoto fez abrir todas as portas, caíram as correntes dos seus punhos. E o que aconteceu? Aí entra a história da salvação da família do carcereiro. O carcereiro que estava ali guardando os presos. O que aconteceu? Quando ele viu aquela situação, ele pensou, agora eu estou perdido. Roma vai me matar, porque os presos vão embora. Eu estava responsável de guardar esses homens. Eles vão me matar. Então o carcereiro pegou uma espada, colocou na barriga e estava prestes a se jogar para se matar. E Paulo deu um grito e disse, não faça mal a você mesmo. Pare, não faça isso. E o carcereiro então parou. Paulo falou, nós estamos todos aqui, ninguém vai embora, fica calmo. Olha só, com um grito, Paulo parou um suicídio. Com um grito, Paulo impediu que aquele homem tirasse a própria vida. Veja o que é
você não pensar em si mesmo, com egoísmo, mas ter o pensamento sobre as almas. Porque o que se esperava de Paulo e Silas? O que se esperava vendo as portas abertas? Que eles iam, vamos embora, é a nossa chance, Deus abriu as portas. Eles podiam pegar tudo rapidinho e ir embora, fugir dali. Mas não, Paulo pensou, não, tem uma alma aqui para ganhar. Deus não vai salvar as nossas vidas e perder essa alma aqui para o diabo. Olha só a visão espiritual que Paulo teve. E você tem que ter essa visão espiritual sobre os seus familiares. Porque se você não der um grito mais alto do que o grito do diabo na cabeça do teu familiar, você perde o teu familiar para o diabo. Você perde o teu filho para o mundo. Aí fora o mundo, as pessoas dizem assim, não, ninguém cria o filho para si, cria o filho para o mundo. Se você criou o teu filho para o mundo ou para Deus? Então não aceite essa voz, não aceite, criei meu filho para o mundo. Não, nós não criamos filho para o mundo, nós criamos filhos para Deus. Bispo, mas meu filho está no mundo, então dê um grito. Lá no dia 3 você vai dar esse grito. Nós vamos dar esse grito. E não importa a situação, teu familiar pode ter tentado suicídio, pode estar pensando em cometer suicídio, o que for que está acontecendo com ele, se o seu grito for mais alto, esse mal vai ser quebrado. Amém? Então, o carcereiro, quando viu a situação, quando ouviu a voz de Paulo, aí entra aqui, diz assim, acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, o carcereiro pediu luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, ele fez a pergunta que todo mundo deveria fazer. Senhores, que é necessário que eu faça? Para quê? Para que eu seja salvo. Para eu ser salvo. Ali ele estava temendo pela vida dele, literalmente. Porque a pena que ele iria sofrer pelos presos escaparem era a morte. Ele ia sofrer a pena de morte. Então ele pediu ajuda para que ele não sofresse a pena de morte. Mas Paulo falou de muito mais do que a pena de morte, de morrer no corpo. Paulo respondeu sobre a salvação da alma dele, que é o propósito da família ao pé da cruz, é a salvação da alma. Então ele respondeu, e eles disseram, o quê? Essa você conhece, não conhece? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Você primeiro, depois a sua casa. Você que vai para o estádio, se você não está salvo, você não tem nem que orar pela sua casa ainda, você tem que orar por você. A salvação tem que chegar a você primeiro. Creia e você e a sua casa vão ser salvos. E o que aconteceu com o carcereiro? O carcereiro creu. Olha só a mudança. Continuando o texto, diz assim, e lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa, na casa do carcereiro. E tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e alegrou-se de que com toda a sua casa havia crido em Deus. Olha que mudança, que virada de jogo, que
que virada! O diabo, antes da meia-noite, estava celebrando. Sabe quando o time está ganhando? Todo mundo já está celebrando. Aos 45 do segundo tempo, o placar do seu lado, o diabo celebrando. Daqui a pouquinho, passa meia-noite. Veio um terremoto. Deus muda tudo assim, ó. Tudo, de repente, tudo mudou. Como o time que faz o gol lá nos acréscimos. Porque os melhores jogos, as melhores vitórias são aquelas de virada no final. Sim ou não? Aquela que no final ninguém esperava, vem a virada. Foi isso que aconteceu naquela noite. Deus abriu as portas, e não somente isso, mas aquele que era carcereiro, inimigo, virou enfermeiro. Deixa eu limpar as feridas aí de vocês. Deixa eu curar aí esses vergões que vocês estão aí no corpo. E por sinal, vocês estão com fome? O carcereiro para Paulo e Silas. Vocês estão com fome? Deixa eu preparar aqui alguma coisa. E serviu a eles. Porque ele creu, toda a sua casa, toda a sua família foram salvos e batizados. Batizados ali na hora. A mesma água que ele usou para limpar as feridas, Paulo usou agora. Deixa eu usar essa água aí para batizar você. Amém, pessoal? Vocês estão entendendo o que Deus faz? Você não pode ficar olhando para a dificuldade do seu problema, o tamanho do problema do seu familiar. Ah, bispo, meu marido, meu filho, é um caso impossível. Tem nada impossível para Deus. Só um terremoto. Só um terremotozinho muda tudo. Um terremoto espiritual, que é o que nós vamos clamar a Deus para que aconteça no dia 3 de abril. O inferno vai ter os seus alicerces sacudidos. Amém? Fique de pé, por favor. Nós vamos dar para você esta cruz. A cruz para você colocar os nomes dos familiares, e você pode usar essa cruz também para você escrever a promessa que o bispo falou. Mateus 18, do 18 ao 20. Você pode escrever isso aqui no próprio envelope ou na cruz. Você pode escrever. Você vai escrever o nome dos familiares. Você vai fazer o pedido pela sua família, pela salvação da alma da sua família. Você vai crer nessa promessa, crer no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Sobre a palavra nós vamos pedir a salvação de Deus. E você vai levar lá no dia 3 para que esse pedido seja colocado ao pé da cruz. E nós vamos clamar. Olha, eu não sei a hora que a reunião vai terminar. Eu não sei. Mas nós vamos clamar porque nós queremos esse terremoto espiritual. Amém, pessoal? Então, vá nesse espírito, vá nessa fé, vá em espírito para que você tenha o resultado que você quer, como Paulo e Silas estavam em espírito lá na prisão. E ainda que o mal se levante, vá com mais determinação ainda para esse dia. A sua oferta, veja o exemplo do carcereiro. O carcereiro, Paulo e Silas pediram alguma coisa? Pediram? Não, eles antes de pedirem, eles deram. Eles salvaram a vida do carcereiro. Salvaram, pregaram a palavra para ele. E voluntariamente, espontaneamente, o carcereiro decidiu: deixa eu cuidar das feridas de vocês, toma aqui a comida para vocês. Ele serviu como uma atitude espontânea, natural, de quem tinha sido tocado por Deus. Então veja, você não deve dar oferta, levar oferta lá no estádio e fazer seu voto, ou da forma que você for fazer, pensando: eu vou comprar a bênção de Deus, eu vou influenciar Deus com uma oferta muito alta para Ele abençoar minha família. Não, Deus não precisa de dinheiro. Deus não precisa de dinheiro. Não é o montante que você vai apresentar que vai influenciar Deus a te abençoar. O que Deus vai ver é o quê? É a sua fé, como viu a fé do carcereiro. Amém? Está claro? Pergunte-se assim: o que darei eu? Como Davi perguntou lá no Salmo 116. Ele disse: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios que me tem dado? Que darei ao Senhor?
Então você vai fazer essa oração. O que eu vou dar? O que eu vou apresentar a Deus? Quanto vale a salvação da minha família? O que eu vou apresentar a Deus como gratidão, como fé, como manifestação da minha fé? O meu sangue ali ao pé da cruz, misturado com o sangue que Ele derramou lá por mim na cruz. O que eu vou fazer? Então você faz essa oração a Deus e Ele vai te responder. E tem que ser natural, espontâneo, não porque ninguém está te pedindo alguma coisa. Amém? Feche os olhos, por favor. Meu Pai e meu Rei. Meu Senhor, nós oramos para que haja esse terremoto espiritual nos alicerces do inferno, meu Deus. Como o Senhor livrou Paulo e Silas da prisão, como o Senhor salvou a alma do carcereiro e de toda a sua casa, porque ele creu. Meu Pai, se essa pessoa também crê, não em mim, mas na Tua palavra, no Senhor Jesus Cristo, é crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Se ela crê no Senhor Jesus, meu Pai, então, meu Senhor, que haja mais e melhor do que nós podemos pedir ou imaginar. A nossa mente ainda não concebeu, a nossa mente é limitada para imaginar o que o Senhor pode e vai fazer na vida de quem crê. Mas nós cremos, meu Pai, estamos aqui neste propósito. Então que o Senhor abençoe a todos aqueles que vão ligar aqui na terra e haja resposta do céu. Em nome de Jesus. Se você está bem consciente do que você ouviu e a sua fé te move para clamar pela sua família, pela salvação da sua família, e você vai estar lá no dia 3, ou se por algum motivo você não vai estar lá, mas você vai estar na igreja mais próxima, então vem aqui até o altar ou vá até o levita mais próximo a você e tome a cruz com o envelope, as informações do estádio que estão dentro do envelope. E dentro do envelope tem um informativo do estádio. Já achou? Está aí dentro? Dá uma olhada. Além da cruz, o pedido, tem um informativo. Esse informativo, depois você lê com calma todos os detalhes aqui. Eu vou ler só a primeira parte, na primeira folha, na capa do folheto. Orientações para aproveitar melhor o evento. O evento iniciará a que horas? 10 ou 17, o horário que você for, tá? A entrada será liberada quantas horas antes? A dica é você chegar no mínimo 1 hora antes. Se eu fosse você, eu chegaria antes de 1 hora. Tá? Os portões vão fechar quando a capacidade do estádio estiver esgotada. Nós não temos ingerência sobre isso. Isso é o estádio, os bombeiros que vão controlar. Então, se eles disserem, ó, acabou, não pode ninguém mais entrar, nós não podemos fazer nada. Não adianta chamar o Bispo Renato. O Bispo Renato me conhece, pede para abrir. Eu não posso sobrepor a autoridade da polícia e do estádio. É por segurança que eles vão fechar os portões na capacidade máxima. Então, ano passado, o Pacaembu lotou nos 2 horários, gente de fora. Então a dica é você ir antes, chegar antes. Essa é a dica, programe-se. E a melhor forma de você não se atrasar, ficar parado no trânsito, é você ir de transporte público. Aqui estão os dados na segunda página, o metrô, linha 3, vermelha, e todos os ônibus, etc., que deixam você lá na porta, tá bom? Voltando à página inicial. Não haverá assento garantido, chegue cedo. A entrada é gratuita e ocorrerá mediante a apresentação da credencial, a pulseira que você recebeu. A entrada será feita pelo portão sinalizado na sua credencial. Da credencial tem lá os portões. Se você diz assim, bispo, eu me sinto assim meio ansioso com esse negócio de multidão, eu não gosto de... Eu me sinto nervoso, assim, meio perdido no meio da multidão, um lugar que eu nunca fui. Não tem como eu ir com algum grupo? Vão vários grupos aqui da igreja, vão juntos. A melhor coisa, se você prefere,
é falar com algum obreiro, algum grupo, pastor, e nós vamos colocar você num grupo que vai sair junto e vai para lá. Você não vai ter que se preocupar. O pastor vai liderando você, você vai lá e já senta no lugar designado para o templo, que, diga-se de passagem, a melhor parte do estádio está reservada para o templo. Mas para quem chegar cedo, tá bom? Então, se quiser ajuda, fale com alguém, você vai junto com alguém da turma. Muito bem. Evite levar crianças e idosos com saúde debilitada. Idosos com saúde debilitada. Idosos podem ir. Criança pode ir, mas criança muito pequena, vai ficar chorando, melhor você deixar com alguém. Se é uma criança, 10 anos e tal, pode ficar comportada, tudo bem. Mas evite aqueles que vão tirar o seu foco do evento. Porque você não vai querer ficar lá para depois ficar levando a criança na enfermaria, o seu familiar idoso passou mal, aí você não quer ficar dividido. Eles podem assistir de casa, mas você vai estar lá por eles. Deu para entender? A gente queria levar todo mundo, mas não é a nossa casa. Não vai ter lá, vai ter emergência, ambulância, vai ter. Mas você não quer ir para o estádio para parar na ambulância. Sim ou não? Então é questão de bom senso que a gente está falando aqui. Não haverá guarda-volumes, leve apenas o essencial. E aí você sabe, água, tudo bem, um lanchinho você pode levar. Cheque o clima para você ver que a roupa está adequada. E se chover, bispo, melhor ainda. Se chover, vai arrebentar 2 vezes. Quem esteve no Pacaembu ano passado, na chuva, sabe disso. Sim ou não? Então não derreta na chuva, vamos para cima. Chuva ou o que for, nós vamos estar lá. Amém? Graças a Deus. Pega só a capa de chuva ou sem capa de chuva mesmo, não tem problema. Então depois você lê todos os detalhes. Tá certo? Pode sentar. Antes da última oração, vamos só lembrar aqui uma coisa. A Semana Santa começa domingo que vem. Domingo de Ramos. Só que esse ano, domingo de Ramos, nós não vamos trazer ramos não, pessoal. Nós vamos trazer outra coisa. Nós vamos trazer a roupa que nós vamos vestir lá no estádio. Amém? Por quê? Olha só. O que aconteceu no domingo de Ramos? Diz assim o texto lá em Mateus 21. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. Então alguns cortavam os ramos das árvores e ficavam lá abanando, e outros jogavam no caminho. Só que outros foram além. Quem cortava o ramo da árvore era a árvore que sentia dor. Mas quem tirava as vestes, que é muito diferente, você tem que entender, naquela época, alguém tirar a sua roupa, a sua veste, que era uma coisa cara, não tinha máquina de lavar para chegar. Quando eu chegar em casa eu ponho na máquina. Não tinha isso. Você perdia a sua veste, você ficava com frio. Então, quando as pessoas tiraram as suas vestes e colocavam no chão para Jesus passar em cima do burrinho, né, o burrinho passar em cima das roupas, aquele gesto era um gesto que só se fazia quando alguém estava saudando um rei. Quando um rei passava, é o que as pessoas faziam, tiravam a roupa e colocavam em expressão de honra para aquele rei. Então, isso foi uma profecia cumprida. Lá no livro de Zacarias, se não me engano, fala sobre essa profecia, que as pessoas tirariam as suas vestes e jogariam no chão para Jesus passar sobre um jumentinho entrando em Jerusalém. Jesus entrou em Jerusalém no domingo de Ramos, simbolizando ou cumprindo aquela profecia. Ele era o rei, não deste mundo, mas o rei dos reis. Amém? Então, o que a gente vai fazer domingo que vem? Você não sabe exatamente, por exemplo, bispo, eu não sei se vai chover, se vai estar calor, então não sei exatamente a roupa, mas a roupa de baixo você sabe. Sim ou não? A roupa de baixo você pode escolher antecipado, sim ou não?
Então, se você tem a roupa básica, bispo, eu vou levar uma camisa que eu já sei que eu vou usar. Você não precisa trazer toda a indumentária que você vai usar no dia, mas pelo menos uma peça de roupa. Pode ser a meia, pode ser a calça, pode ser o vestido, pode ser a camiseta, mas uma peça de roupa que você vai usar no dia 3 de abril. Você vai trazer quando? Domingo de Ramos, domingo que vem, aqui. Traga numa bolsa, não vem vestido não, traga numa bolsa, porque nós vamos apresentar a Jesus. Como eles jogaram as roupas para Jesus entrar, o rei entrar em Jerusalém. O que essa atitude de consagrar a roupa significa? Significa, Senhor, o Senhor vai entrar na minha família, o Senhor vai entrar na minha vida. Eu recebo o Senhor como o rei da minha casa. É isso que vai significar essa atitude de fé, em preparação para o dia 3. Amém? Então domingo que vem, 9h30, você pode trazer a roupa. É isso. Vamos agora fazer a última oração. Eu quero chamar aqui o grupo UNP e socioeducativo, que vão ser consagrados hoje, os voluntários. Eles estão aqui hoje. São 2 grupos importantíssimos, todos são, mas são 2 grupos que trabalham com os presos e com as famílias daqueles que estão encarcerados. Como Paulo e Silas foram. Nós não esquecemos, e Jesus disse que nós não devemos nos esquecer dos encarcerados. Que quem visita o preso está visitando Jesus. E esses voluntários aqui, que são muitos deles membros aqui do templo, outros são obreiros e também pastores, eles dedicam a sua vida para visitar as pessoas que estão encarceradas nos presídios. É um trabalho muito importante que a igreja tem de ressocialização, de alcance para que a pessoa mude por dentro. Grades normalmente não muda ninguém. Grade não muda ninguém. Quem já passou pelo presídio sabe. A pessoa vai para o presídio por roubar uma galinha e sai do presídio ladrão de banco. Sim ou não? É o que acontece normalmente. Entrou por ladrão de galinha, por ser ladrão de galinha, saiu ladrão de banco. Saiu membro de uma facção. É o que acontece, infelizmente, porque grades e programas sociais têm valor limitado para a restauração humana. O que restaura o ser humano é a palavra de Deus. E eles têm feito isso diariamente, levando doações de Bíblias, visitando quem nem recebe visita da própria família. Eles são às vezes os familiares daqueles que estão presos. Fiquem todos de pé, por favor. Vamos orar por este grupo. Se você tem o desejo de fazer parte desse trabalho, por exemplo, alguns membros da igreja ajudam esse trabalho dando cursos profissionalizantes dentro do presídio. Outros vão para orar, para aconselhar. Dedicam seu tempo uma vez na semana para visitar a pessoa que está presa. Nós temos igrejas dentro dos presídios. Então, se você quer ofertar o seu tempo, você talvez é uma pessoa que nunca esteve perto nem de um presídio, ou você já passou lá. E hoje você tem Jesus, você tem o que dar, você pode falar para as pessoas. Então, se você quiser, o grupo socioeducativo que trabalha com os menores infratores, porque o menor não vai para o presídio normal, ele vai para a Fundação Casa. Então nós temos esse trabalho da Fundação Casa e nós temos a UNP, que tem o trabalho com presídio masculino e presídio feminino também. Você quer fazer parte, você quer ajudar, procure um desses voluntários, informe-se como você pode fazer isso. Esse ano é o ano do ID e Deus tem chamado a todos nós para irmos e pregarmos a palavra dele. Amém? Feche os olhos, por favor. Vocês voluntários, voltem-se para o altar, por favor. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós apresentamos a Ti a vida destes voluntários. Apresentamos a Ti, Senhor, o esforço, o trabalho diário, a entrega que todos eles têm feito por tantas pessoas, por pessoas que eles nem conhecem
e por pessoas da sociedade que a sociedade não quer. Mas como o Senhor deu a ordem, meu Pai, dizendo que quem visita o preso, visita a Ti. Então, eles têm cumprido esta ordem. E assim como eles têm feito isso, que o Senhor honre esse trabalho, trazendo restauração de vidas, transformação, ajudando os familiares, meu Pai. Esta pessoa que tem um familiar lá dentro, agora, preso agora, essa mãe, essa esposa, esse marido, esse filho que tem um pai lá no presídio. Meu Senhor, visita o seu familiar que está preso agora. Trabalha na mente, no coração, meu Senhor, e que todo esse trabalho venha ter um resultado na alma e na salvação dessas pessoas, para que elas conheçam a Ti e sejam parte do Teu reino. Eu abençoo os novos voluntários que hoje estão consagrando esse uniforme, essa camisa, meu Pai, que é mais do que uma roupa, ela é uma armadura, sim, uma armadura no combate contra o mal. Que esse voluntário se ache digno, todas as vezes, todos os dias que usar essa camisa, ele ou ela se ache digno de vesti-la, porque ela representa o Senhor, ela representa a Tua palavra. Então abençoe a vida desse voluntário, meu Pai, e que espiritualmente eles sejam luz, eles levem a Tua luz para todos aqueles que estão em trevas. E levante mais homens e mulheres para fazer esse trabalho no Brasil e no mundo, meu Pai, para cumprir este ide aos presídios, em nome do Senhor Jesus. Levante as mãos todos, por favor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer